Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal valida regras que limitaram o período de pagamento de pensão por morte. STF invalida alíquota de 25% de imposto de renda sobre aposentadoria recebida por residentes no exterior. Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, sofre nova condenação em processo da Operação Caixa de Pandora. Ex-policiais acusados pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes vão a júri popular na quarta-feira. O Supremo confirma a lei que obriga profissional de educação física a ter registro em conselho para o exercício da profissão. E ainda, Judiciário de Minas Gerais faz ação social em lar de longa permanência para idosos. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 28 de outubro, começa agora. 15 capitais brasileiras elegeram seus prefeitos nesse segundo turno. Ao todo, 8 partidos conquistaram prefeituras. Acompanhe os resultados com o Anderson Arcoverde. Em Aracaju, Sergipe, Emília Correia, do PL, foi eleita com 57,46% dos votos. Em Belém, no Pará, Igor, do MDB, vai assumir a prefeitura com 56,36%. Fuad Noman, do PSD, foi reeleito para a Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, com 53,73% dos votos. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Adriane Lopes, do Progressistas, também foi reeleita com 51,45%. Em Cuiabá, Mato Grosso, Abílio, do PL, foi eleito com 53,80% dos votos. Em Curitiba, no Paraná, Eduardo Pimentel, do PSD, foi o vencedor do segundo turno, com 57,64%. Em Fortaleza, no Ceará, a prefeitura será assumida por Evandro Leitão, que teve 50,38% dos votos. Sandro Mabel, do União Brasil, será o novo prefeito de Goiânia, em Goiás. Ele teve 55,53%. Em João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, do Progressistas, conquistou mais um mandato, com 63,91% dos votos. Em Manaus, no Amazonas, Davi Almeida, do Avante, também foi reeleito, com 54,59%. Em Natal, no Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, foi eleito com 55,34% dos votos. Em Palmas, no Tocantins, Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, venceu o segundo turno com 53,03%. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Sebastião Melo, do MDB, foi reeleito com 61,53%. Em Porto Velho, Rondônia, Léo, do Podemos, foi eleito com 56,18%. E em São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, conquistou o segundo mandato com 59,35% dos votos. O segundo turno das eleições municipais ocorreu de forma tranquila. Acompanhe os números de ocorrências divulgados pela Polícia Federal e Tribunal Superior Eleitoral na reportagem de Carolina Chaves. Mais de 33 milhões de eleitores foram às urnas em 15 capitais e 36 municípios de 20 estados. De acordo com o balanço divulgado pelo TSE e Polícia Federal, as ocorrências não prejudicaram o pleito. De acordo com a PF, no último domingo, foram registradas 25 ocorrências entre inquéritos policiais e termos circunstanciados. A maior parte das ocorrências ocorreu no Rio de Janeiro, seguidos dos estados da Paraíba e Ceará. 33 pessoas foram conduzidas pela autoridade para investigação de compra de votos. Os números do TSE apontam que foram relatadas 202 denúncias de boca de urna e 339 denúncias de propaganda eleitoral irregular. Sobre as notícias falsas envolvendo as eleições brasileiras, o TSE registrou que de junho até o último domingo foram recebidas 5.234 notificações no Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. Já por meio do SOS Voto, que é o Disque Denúncia do TSE pelo número 1491, foram recebidas quase 3.500 ocorrências de desinformações que estariam sendo propagadas na internet. Todas serão investigadas pelas polícias federal e estaduais e Ministério Público. O Tribunal Superior Eleitoral vai elaborar estudos com dados dos tribunais regionais para avaliar as eleições que foram finalizadas nesse domingo.
Os dados vão orientar medidas para os próximos pleitos. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que já é possível concluir que o processo teve uma organização exemplar. Repórter Evelyn Araújo tem as informações. Mais de 33 milhões de eleitores foram às urnas escolher prefeitos e vice-prefeitos em 51 municípios brasileiros. O primeiro a ter o resultado apurado foi Belém do Pará, às 5h30 da tarde. A apuração de todas as 97.392 urnas em operação levou apenas 2 horas e 15 minutos. A entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos. Já por meio do SOS Voto, diz que denúncia do TSE é criado para receber relatos de fake news sobre o processo eleitoral nas redes sociais. Foram recebidas 3.463 ocorrências. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as desinformações como foram tentando recriar, inventar, fraudar dados para compelir eleitoras e eleitores, é algo fora do comum, fora da regularidade democrática. Durante a entrevista coletiva, a ministra Carmen Lúcia esteve acompanhada de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do presidente em exercício do Supremo, ministro Edson Fachin, do procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, e do vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques, que vai comandar a corte nas próximas eleições gerais. Continuaremos agora com a preparação de relatórios, recebendo os relatórios dos tribunais regionais eleitorais, que serão compilados e apresentados em data previamente marcada, também para que em público nós tenhamos o que aconteceu nessas eleições, todos os números relativos a essas eleições, quais os aperfeiçoamentos que nós alcançamos, quais os dados que ainda nós precisamos de deter e analisar para o aperfeiçoamento, para que as próximas eleições de 2026 corram no mesmo clima de tranquilidade, quase, como alguns disseram, de monotonia. Agora, o cadastro eleitoral vai ser reaberto. Mariana Fabre tem os detalhes. Em 5 de novembro, o cadastro eleitoral será reaberto. Isso quer dizer que, a partir desta data, quem tiver 16 anos ou mais vai conseguir tirar o título. E também será possível transferir o domicílio eleitoral ou escolher um local de votação mais perto de casa. Enfim, quem precisar fazer qualquer revisão ou alteração no cadastro eleitoral está liberado. Com o cadastro aberto, é possível ainda emitir as certidões de quitação eleitoral, composição partidária, crimes eleitorais, filiação partidária ou certidão negativa de alistamento eleitoral. E dá para fazer tudo isso pelo Título Net, a página de autoatendimento eleitoral no site do TSE ou no cartório eleitoral. E com a retomada dos serviços, a certidão circunstanciada deixa de valer, hein? O cadastro eleitoral foi fechado em 8 de maio para que a Justiça Eleitoral preparasse a logística de votação das eleições municipais 2024. A seguir, ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, sofre nova condenação em processo da Operação Caixa de Pandora. E ainda, ex-policiais acusados pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes vão a júri popular na quarta-feira. Assunto para o próximo bloco. Até já. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 12 anos. A decisão da segunda vara da Fazenda Pública. As informações com a repórter Viviane Novaes. A sentença é um desdobramento da Operação Caixa de Pandora. Em 2009, a Polícia Federal revelou uma suposta distribuição de propina à base aliada do então governador José Roberto Arruda na Câmara Legislativa.
O esquema ficou conhecido como Mensalão do DEM, com a participação de políticos, empresários e funcionários públicos. O vídeo de Arruda recebendo dinheiro em espécie do ex-secretário de Relações Institucionais, Durval Barbosa, deu origem às investigações. A decisão de agora da segunda vara da Fazenda Pública do Distrito Federal diz respeito a contratos do governo com a empresa Unirepro Serviços Tecnológicos, também condenada na ação. Segundo o juiz Daniel Carnacchione, Arruda tinha ciência absoluta da origem ilícita dos valores que recebeu, ou seja, sabia que era beneficiado com propinas oriundas de serviços de informática, em especial recursos originados dos contratos firmados com a Unirepro. O ex-governador, diz o juiz, recebeu dinheiro vivo e tinha controle de todo o esquema de corrupção. As gravações ambientais, afirma, são contundentes quanto ao elemento subjetivo. A Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão dos direitos políticos do ex-governador pelo prazo de 12 anos. Ele também deve pagar reparação de dano de R$ 152 mil, junto com outros 3 réus, além de multa civil no mesmo valor. José Roberto Arruda também foi proibido de contratar com o poder público. A decisão ainda cabe recurso. A sentença informa que a suspensão dos direitos políticos, como prevê a lei de improbidade, só vai ocorrer com trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Poluição em área de preservação ambiental afeta rio que abastece comunidades indígenas. Polícia Federal prende ex-candidato a prefeito por porte ilegal de arma. E o julgamento dos envolvidos no caso Marielle Franco. Confira os destaques. Os acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, vão a júri popular na próxima quarta-feira. Nesta semana vão ser ouvidas 9 testemunhas, sendo a principal delas a então assessora da vereadora, Fernanda Chaves, que estava no carro no momento do ataque. Os réus participam do julgamento por videoconferência a partir dos presídios onde estão. A Polícia Federal prendeu um ex-candidato a prefeito de Oiapoque, no Amapá, suspeito de atuar em um garimpo ilegal e por porte ilegal de arma de fogo. A prisão em flagrante foi após diligências da PF para verificar denúncias de prática de garimpo ilegal na região. No local, os policiais encontraram um garimpo em atividade e o ex-candidato foi apontado por todos os trabalhadores como um dos sócios do garimpo. Em outra operação, a Polícia Federal combateu a extração ilegal de ouro na região conhecida como Volta Grande do Xingu, município de Altamira, no Pará. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em garimpos dentro de áreas de proteção da União. Os trabalhadores fugiram ao perceber a aproximação dos policiais. Foram inutilizados motores usados para extração de ouro e uma balsa. Além de degradar um terreno público, o garimpo polui o rio Xingu e afeta comunidades indígenas da região. O Ministério Público de São Paulo acompanha a investigação sobre o ataque realizado pela torcida do Palmeiras contra a do Cruzeiro no último domingo, que deixou uma pessoa morta e 17 feridas. Repórter Carolina Chaves. O caso aconteceu na rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. Os ônibus com torcedores do Cruzeiro foram atacados por torcedores do Palmeiras, que atearam fogo em um dos veículos e depredaram outro. O cruzeirense José Victor Miranda, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos causados por queimaduras. Outros 17 cruzeirenses ficaram feridos. O ataque ocorreu por volta das 5 horas da manhã de domingo, quando os ônibus com torcedores do Cruzeiro voltavam de um jogo contra o Atlético Paranaense. E os palmeirenses também retornavam de outro jogo do clube na capital paulista. A perícia que esteve no local apreendeu rojões, fogos de artifício e barras de ferro e madeiras. Os torcedores envolvidos podem responder pelos crimes de homicídio, incêndio, associação criminosa e lesão corporal. Em nota, o Palmeiras repudiou as cenas de violência e afirmou que o futebol não pode servir de pano de fundo para brigas e mortes e pediu rigor na punição. O Cruzeiro também lamentou profundamente mais um episódio de violência entre torcedores e no esporte não há espaço para violência e precisa dar um basta a esses atos criminosos.
Nas redes sociais, a Mancha Alviverde esclareceu que a maior torcida organizada do Palmeiras não participou ou incentivou qualquer ação do último domingo. A torcida não pode ser responsabilizada por atos de torcedores que não respeitam a paz. O Ministério Público de São Paulo acompanha as investigações. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo comparou algumas torcidas com facções criminosas e que a violência do último fim de semana é inaceitável, representando uma grave afronta à segurança pública. A Justiça do Rio de Janeiro converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante de 21 uruguaios após audiência de custódia. Eles faziam parte de um grupo de 200 torcedores do Peñarol que foi levado à delegacia depois de conflitos no Recreio, zona oeste do Rio, que envolveram furtos, saques, incêndios em ônibus e confronto com a PM. A Polícia Militar relatou que a confusão teve início com o furto de um celular na praia envolvendo o integrante do grupo. Uma pistola foi apreendida no local. Os conflitos ocorreram antes da semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol, partida que terminou em 5-0 para a equipe brasileira. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, converteu o pedido de demissão de um trabalhador venezuelano com deficiência auditiva em dispensa sem justa causa, entendendo que ele foi induzido a assinar o documento sem compreender o conteúdo. Foi apontado vício de consentimento em razão das dificuldades do empregado com a língua portuguesa e falta de tradutor de Libras, apesar de solicitado. Flávia Alvarenga. O trabalhador relatou ter acreditado que assinava um documento referente à promoção salarial, não à demissão. A comunicação com os superiores dele era feita principalmente por aplicativo, sem leitura de documentos, o que o levou a confiar nas orientações do supervisor. A rede de supermercados recorreu, alegando que o trabalhador compreendia a carta de demissão e que desejava retornar à Venezuela. Porém, o relator desembargador Daniel Viana Júnior concluiu que a demissão não foi voluntária e que a empresa falhou em garantir entendimento pleno do documento. A decisão final estabeleceu como data da dispensa a do termo de rescisão do contrato de trabalho. A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias, além de indenização de R$ 5.000 por danos morais. A decisão foi unânime. Em Rondônia, um projeto do Judiciário do Estado, em parceria com a Polícia Militar, que tem garantido a proteção de mulheres em situação de violência doméstica, foi reconhecido nacionalmente com o prêmio Viviane do Amaral. Confira na reportagem de Gabriela Gouveia Cabral. Acabou acontecendo, o final foi esse, né? Que ele matou a menina e depois se matou. A menina era sua neta? Era minha neta. Muito triste para nossa família, porque ela era uma criança boa, uma criança humilde, estudiosa, estava na 8ª série. A neta de Dona Maria não pôde buscar a proteção, mas ela, agora, se vale de uma medida protetiva, instrumento fundamental para evitar a violência, sobretudo em sua forma mais grave, o feminicídio. Por isso eu pedi a medida protetiva, para que eu tenha um pouco mais de paz. A senhora acredita que é uma repetição do comportamento do pai? Eu acredito que sim, porque ele sempre viu, né, as agressões que o pai fazia comigo, com eles, até com os cachorros. Agilidade é determinante em situações como essas. Por isso, o Maria Urgente, como o próprio nome diz, tem garantido proteção efetiva a centenas de mulheres em Rondônia. A Polícia Militar possui o tablet em todas as viaturas e, nesse sentido, nós conseguimos instalar nesse tablet o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, de modo que, logo no primeiro atendimento, a Polícia Militar, sendo ela esse atendimento de violência doméstica, abre esse formulário e indaga a mulher sobre os questionamentos que ali existem. Isso é importante por quê? Porque com esse preenchimento vai ser possível avaliar-se qual a melhor medida e mais adequada ao caso da violência que ela está prestes a sofrer ou já sofreu, e em qualquer dessas localidades em que ela é atendida. Além disso, ela vai poder pedir a medida protetiva sem novos deslocamentos. O convênio inclui formação dos policiais. Quem trabalha no atendimento da Patrulha Maria da Penha segue os procedimentos para garantir a proteção. Além de acelerarmos em muito o tempo em que a notícia do crime da agressão contra a mulher chega até o magistrado para que ele defira uma medida protetiva,
Além disso, o que ocorreu de muito benéfico é que muitas mulheres que precisariam ir a uma delegacia para noticiar a violência, ela não precisa fazê-lo mais, ela pode fazer ou ligando para o 190 e a viatura atendendo ela, ou através da linha direta com o nosso núcleo. Então, o que aconteceu foi que muitos crimes subnotificados, que não vinham ao mundo, não estavam nos autos, acabaram aparecendo e, evidentemente, aumentando o nível de proteção da mulher rondoniense. A iniciativa ganhou reconhecimento nacional com o primeiro lugar no Prêmio Viviane do Amaral, do CNJ, na categoria Magistrado. A seguir, STF invalida a alíquota de 25% do imposto de renda sobre a aposentadoria recebida por residentes no exterior. E a Corte confirma a lei que obriga a profissional de educação física a ter registro em conselho para o exercício da profissão. Voltamos a instantes. O Supremo validou normas que tornaram mais rígidas as regras de concessão e duração da pensão por morte, do seguro-desemprego e do seguro-defeso. As regras foram questionadas pelo Partido Solidariedade, que apontou suposta violação de um princípio constitucional que proíbe o retrocesso social. Outro ponto levantado é que as normas não poderiam ser alteradas por medida provisória por não haver urgência e relevância. Segundo o relator da ação, ministro Dias Toffoli, as exposições de motivos das MPs mostraram a necessidade de ajustar o equilíbrio financeiro da Previdência e de assegurar a reestruturação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, fonte do seguro-desemprego e seguro-defeso, para assegurar sua sustentabilidade financeira. Na avaliação do ministro, as alterações foram razoáveis e proporcionais. Toffoli observou, por exemplo, que o escalonamento no pagamento da pensão por morte não deixou cônjuges e companheiros sem amparo, visando apenas o equilíbrio financeiro da Previdência Social. O Supremo Tribunal Federal proibiu a cobrança de 25% de imposto de renda sobre a aposentadoria de quem mora no exterior. O entendimento é de que esses aposentados estavam sujeitos a uma alíquota única e alta sobre o total dos rendimentos, sem nenhuma dedução. Repórter Pablo Lemos. A decisão foi com base em uma ação movida por uma brasileira que mora em Portugal e recebe um salário mínimo de aposentadoria pela Previdência. Somente em solo lusitano, inclusive, há aproximadamente 7 mil brasileiros beneficiários do INSS. Desde 1999, aposentados e pensionistas que vivem no exterior pagam 25% de imposto de renda sobre os rendimentos. Mas agora o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa cobrança é inconstitucional. A decisão por maioria seguiu o voto do relator do caso, ministro Dias Toffoli. Para ele, não justifica manter uma carga tributária maior para os beneficiários que moram no exterior, já que as aposentadorias e as pensões são, em regra, as principais fontes de renda de quem as recebe. Toffoli destacou que essas pessoas ficam sujeitas a uma única e elevada alíquota de 25%, incidente sobre a totalidade dos rendimentos de aposentadoria ou pensão, sem qualquer dedução, e julgou que isso evidencia a violação da isonomia, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. O ministro acrescentou que, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores de 2016, a maioria dos benefícios pagos no exterior, no regime geral de previdência, não seria sequer tributada se o beneficiário residisse no Brasil, por estarem abaixo do limite de isenção. A União entrou com recurso no STF defendendo que a diferença de tratamento não se dá em razão de função profissional, classe ou valor econômico, mas de questão de território, porque a Fazenda Nacional não tem poderes em solo estrangeiro. Outro argumento foi de que a tributação é feita exclusivamente na fonte, já que o contribuinte não tem de apresentar declaração de ajuste anual no Brasil. O recurso da União foi negado pelo Supremo, que firmou tese para tornar inconstitucional a cobrança aplicada desde 1999 aos aposentados e pensionistas que moram no exterior. O Supremo decidiu por unanimidade que o profissional de educação física precisa ter registro no Conselho Profissional. O julgamento foi em sessão virtual. Marta Ferreira tem os detalhes. Com essa decisão, os profissionais que prescrevem treinos e acompanham a prática de exercícios físicos nos clubes, academias e parques, trabalhando de forma autônoma ou contratados,
devem ser registrados no Conselho Federal ou nos Conselhos Regionais de Educação Física. É justamente o que estabelece uma lei de 1998 que regulamenta a profissão de Educação Física. Dispositivos dessa lei foram questionados no Supremo pelo Partido Social Cristão, o PSC. Um dos argumentos é de que a criação dos conselhos, sem uma definição clara das competências normativas delegadas a eles, fere os princípios da legalidade administrativa, da segurança jurídica e da separação dos poderes. Na ação, o partido alegou ainda que os conselhos têm editado normas que tornam privativas aos profissionais de educação física atividades ligadas ao esporte em geral, prejudicando a liberdade de ofício e o livre exercício de atividades econômicas, inclusive de academias e escolas. O caso foi levado para ser julgado em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Dias Toffoli. Inicialmente, ele considerou que houve perda parcial do objeto, já que a lei em discussão foi alterada por nova legislação em 2022. Assim, Toffoli concentrou o julgamento nos artigos remanescentes, votando no sentido de reafirmar a constitucionalidade dos dispositivos em questão. No voto, Toffoli afirmou que os conselhos profissionais são considerados autarquias especiais, cabendo-lhe a fiscalização e normatização das atividades regulamentadas, especialmente aquelas que envolvem saúde e segurança pública. Toffoli destacou ainda que a regulamentação da profissão representa um importante instrumento de proteção da sociedade, tendo em vista seu impacto imediato na saúde e na integridade física da população. Os demais ministros acompanharam integralmente o voto do relator. A conciliação para ressarcimento, no caso do rompimento da barragem Mariana em Minas Gerais, é destaque no podcast Supremo na Semana. Acompanhe com a repórter Evne Araújo. No episódio desta semana, os jornalistas Mauro Burlamac, da Secretaria de Comunicação do STF, e Alessandra Castro, editora-chefe do Jornal da Justiça, comentaram sobre a decisão do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, de transferir para o STF a conciliação para ressarcimento dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Barroso levou em consideração o potencial conflito federativo, pois foram causados prejuízos em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Muito tem que ser feito ainda, então o Supremo vai trazer para si a responsabilidade de homologar o acordo que está sendo costurado e acompanhar a realização junto com, inclusive ele cita o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo, para que não só homologue o acordo, como acompanhe a execução para que isso realmente tome um rumo, porque o desastre foi em 2015. O programa também analisa a decisão em que o plenário da Corte autorizou que os aterros sanitários instalados ou em fase de instalação continuem a funcionar em áreas de proteção ambiental até o fim da vida útil. Outro tema abordado é a convocação pelo ministro Edson Fachin de uma audiência pública para discutir a possibilidade ou não do reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativo e a plataforma digital intermediadora, como a Uber e a 99. O episódio desta semana está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube do STF. A seguir, a TRF1 determina que a União forneça medicamento de alto custo para criança com síndrome rara. E a gente exibe uma reportagem especial sobre o fornecimento de energia elétrica e o porquê desse serviço estar na lista das maiores reclamações feitas pelos consumidores. Já já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União forneça medicamento de alto custo para criança com síndrome de Morquio. O William Nascimento explica para a gente.
O colegiado da 6ª turma do TRF1 confirmou decisão da seção judiciária do Distrito Federal que garantiu a uma criança diagnosticada com síndrome de Morquio o direito de receber da União o medicamento Vimizim de forma gratuita, contínua e por tempo indeterminado. A família da criança comprovou que não dispõe de condições financeiras para comprar o remédio, que apesar de ser o único indicado para o tratamento, não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. O relator do caso no TRF1, desembargador federal Flávio Jardim, entendeu que após confirmado o diagnóstico da doença e a inexistência de medicamento similar ou genérico com os mesmos princípios ativos no mercado que permitam o controle da enfermidade, é imprescindível o fornecimento do medicamento à criança. A síndrome de Morquio é uma deficiência imunológica genética rara e até o momento não existe cura. As limitações são muitas, principalmente na área do desenvolvimento motor das crianças afetadas. O Conselho Federal de Medicina recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que não sejam restringidos os atendimentos virtuais para perícia no INSS. Márcio Fontinelli tem as informações. Preocupado com o excesso de demanda nas perícias do INSS, o Ministério Público Federal encaminhou ao Conselho Federal de Medicina uma recomendação para que sejam mantidas, sem restrições, as consultas online para avaliação de pacientes. Ao acompanhar as ações do governo federal para aumentar e melhorar o atendimento aos beneficiários do INSS, o MPF constatou que alguns médicos estavam sendo notificados pelos conselhos regionais e federal em razão dos trabalhos feitos por telemedicina. O CFM tem um prazo de 30 dias para responder se vai ou não acatar a recomendação. Já a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que penhora em execução fiscal de Estado ou município não pode ser transferida para outra ação executiva. Repórter Kátia Gomes. O caso julgado teve origem quando a Fazenda Pública de Tocantins processou uma empresa de telefonia que estava em recuperação judicial, resultando em uma penhora de valores. Após o pagamento administrativo da dívida, houve a extinção do processo judicial, mas a penhora foi transferida para outra ação de execução fiscal a pedido da Fazenda Estadual. A empresa apelou e a Corte Tocantinense determinou que os valores fossem devolvidos, concluindo que isso é uma consequência lógica do processo. A Fazenda, então, recorreu ao STJ, alegando que a lei permite a transferência da penhora para garantir outra execução fiscal. O recurso especial teve o provimento negado pelo colegiado da primeira turma. O relator, ministro Gurgel de Faria, afirmou que não há previsão normativa no Código de Processo Civil para a transferência da penhora para outra execução fiscal com as mesmas partes após a extinção do processo executivo pelo pagamento da dívida. Segundo o ministro, embora a legislação permita reunir processos para compartilhar garantias, o caso discutido envolvia ações autônomas. Além disso, Gurgel de Faria observou que a única possibilidade de transferência de penhora admitida expressamente na lei ocorre nas execuções da União. O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial. Mesmo assim, está na lista das maiores reclamações feitas pelos consumidores. Nesta reportagem especial de Jáfer Araújo, você vai saber o que diz a lei, como registrar denúncias e julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Todo ano essas cenas se repetem em várias partes do país. Quando a época de seca termina, as primeiras chuvas costumam ser arrasadoras. Elas vêm acompanhadas de ventos fortes e, por isso, a queda de árvores, de estruturas e de energia elétrica são comuns. Incidentes acontecem, mas os serviços essenciais precisam ser restabelecidos o mais rápido possível. Recentemente, em São Paulo, milhares de pessoas foram afetadas por um apagão sem precedentes depois de um mau tempo. Diversas partes do estado ficaram por dias sem energia. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecimento de energia é um serviço essencial e deve ser feito de forma adequada, eficiente, segura e contínua, mas nem sempre isso acontece.
o corte de energia sempre gera transtornos. Segundo dados de 2023 da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a energia elétrica ocupava o 6º lugar no ranking das reclamações com mais de 51 mil registros. 10% deles eram sobre interrupção ou instabilidade no fornecimento, falta frequente ou oscilação da tensão. Valdomiro Schmitz e Rosimari Bernardes são produtores de leite no Rio Grande do Sul. Eles perderam 300 litros do produto após 12 horas sem energia na propriedade durante uma interrupção programada da fornecedora local. Eles dizem que avisam no rádio, só que nós, produtor, quem está na lavoura, como que vai estar ouvindo o rádio? A gente cansou, porque era várias vezes que acontecia isso seguido, então foi vários prejuízos, não só do leite, como teve de carne, e como assim tem um prejuízo do nosso trabalho, tira o leite, você perde a produção, você perdeu o seu tempo que você se dedicou ali para o teu serviço, né? O caso de Valdomiro e Rosemary chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça após a fornecedora justificar que informou sobre a interrupção através de anúncios em emissoras de rádio locais. A concessionária do serviço alegou que a lei de concessões não especifica a forma exata para a comunicação prévia do corte do serviço. No entanto, a primeira turma negou o recurso especial e decidiu que o aviso aos consumidores tem que seguir a forma definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O colegiado seguiu o voto do relator, ministro Paulo Sérgio Domingues. Ele observou que a resolução da ANEEL, na época do fato, estabeleceu a obrigatoriedade de que a notificação do corte fosse feita por escrito, com entrega comprovada ou impressa com destaque na fatura. O ministro ainda ressaltou que a lei de concessões, citada pela fornecedora no recurso, não garante liberdade de escolher a forma de cumprir o dever de aviso prévio. De acordo com a resolução da ANEEL, a notificação aos consumidores da interrupção de energia deve ser realizada com antecedência de pelo menos 3 dias úteis por razões de ordem técnica ou de segurança e de 15 dias nos casos de inadimplência. As fornecedoras podem realizar o comunicado de forma escrita, específica e com entrega comprovada ou impressa com destaque na fatura. A resolução ainda deixa claro que a notificação com entrega comprovada deve ser obrigatória quando o corte de energia atinge serviços públicos ou essenciais à população e unidades consumidoras em que existam pessoas usuárias de equipamentos de saúde vitais à preservação da vida. Mesmo assim, quando o cliente é surpreendido e tem prejuízos com o corte de energia, ele tem direito a cobrar a fornecedora. Caso o problema não seja solucionado, a ANEEL também tem canais próprios para registrar as reclamações dos consumidores. Uma opção é pelo site da agência e outra é pelo número de telefone 167. Nós temos que cumprir a nossa parte, nós temos que ir lá pagar a fatura, pagar a conta, tudo certinho. Então nós cumprimos a nossa parte. Então eles também têm que ver o que falta para eles melhorar. A seguir, a gente fala do projeto Justiça de Olhos Abertos, do TJ do Ceará, que leva mais inclusão e acessibilidade a estudantes cegos. E o Judiciário de Minas Gerais faz ação social em lar de longa permanência para idosos. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu mais uma edição do Resolve Lab, do Laboratório de Inovação do TJ. A repórter Paulo Marcon mostra como funciona esse trabalho. O município de Porto Alegre, a CE e operadoras de telefonia e internet, autora e réis em um processo que tramita no Judiciário Gaúcho, concluíram uma série de encontros para buscar de forma colaborativa propostas de soluções para o emaranhado de fios em postes da capital.
O caso é debatido em uma ação civil pública no projeto Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro case do Resolve Lab, uma iniciativa da Comissão de Inovação Inovajus, que leva processos judiciais complexos, denominados estruturais, para debate dentro do Laboratório de Inovação, o Lab 9 do TJRS. A gente está falando de um processo estrutural, um processo cuja solução envolve diversos aspectos, diversos atores, né? E qualquer decisão que fosse tomada, ela corria o risco de não ser uma execuível, porque tem muitos aspectos técnicos envolvidos. A ideia aqui é colocar todo mundo que está envolvido a discutir, a trabalhar ideias de como solucionar o problema, né? Entender quais são as dificuldades e, ao mesmo tempo, buscar soluções para resolver essas dificuldades. Criar um plano de trabalho. O Resolve Lab está alinhado com a Meta 9 do Conselho Nacional de Justiça, que consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, com ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltados aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O principal disso tudo é usar as técnicas de Design Thinking, que são técnicas que permitem que as pessoas se abram e que elas entendam, que elas participem dessa construção, porque todo mundo que está aqui entende tecnicamente, mas não sabe fazer plano. E, ao mesmo tempo, auxiliá-las, então, tecnicamente a fazer um plano com essas ferramentas do Design Thinking e, ao mesmo tempo, envolver quem está diretamente relacionado com o problema lá na ponta, que não são os atores jurídicos, que são os atores de fato que lidam com o problema. O projeto Justiça de Olhos Abertos, do Tribunal de Justiça do Ceará, leva mais inclusão e acessibilidade a estudantes cegos ou com baixa visão. A iniciativa premiada pelo Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje um júri simulado, como mostra Delane Hatz. A ação contemplou alunos do Instituto Hélio Góes, em Fortaleza, que participam do projeto Justiça de Olhos Abertos do TJCE. A iniciativa desperta neles o interesse pelo mundo jurídico, por meio de diversas frentes, como cartilha em braille, palestras e visitas ao judiciário cearense. Hoje a missão teve uma prática bem conhecida nos tribunais. Eles tiveram que aprender todos os procedimentos de um júri popular. O ensino, que vai muito além do aprendizado, se transforma em cidadania, uma lição que não tem preço. Que a pessoa não tenha a necessidade de ter esse contato com o direito em si, mas é importante ela ter ciência das leis que impõem seus direitos. Cada estudante pôde vivenciar a dinâmica do júri por meio das habilidades dos personagens. Nesse tipo de sessão, é julgado quem comete crimes intencionais contra a vida. O caso aqui é fictício, claro, mas assim como acontece na realidade, aqui não é diferente. O conselho de sentença foi formado por cidadãos que exercem a função de jurado. Que promove a inclusão, promove a acessibilidade. Hoje eles estão sendo protagonistas. Então, tudo isso é muito enriquecedor para que, no futuro, eles possam decidir em seguir ou não carreira no Poder Judiciário. Martim Alves, de 12 anos, presidiu o júri. Para ser juiz, ele teve que perder a timidez. Eu vi os áudios do caso. Já o Pedro Salles, de 15 anos, fez o papel de promotor de justiça, quem acusa. Ele diz que o projeto despertou o interesse na área de direito. Uma experiência assim, muito rica em conhecimento para a gente que tem interesse na área. E foi esse projeto que me ajudou a me interessar um pouco mais sobre direitos. Os adolescentes foram orientados pelo juiz Edilberto Lima, da primeira vara do júri de Fortaleza, e por membros do Ministério Público e Defensoria. O Tribunal de Justiça tem essa perspectiva de poder se aproximar da sociedade e mostrar para as pessoas que elas podem mudar o mundo. Outubro marca o Dia Nacional do Idoso e também os 21 anos do estatuto criado para regular os direitos de quem tem mais de 60 anos de idade. Para comemorar a data, o núcleo do voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou uma ação em um lar de longa permanência para idosos. Repórter Kátia Matos conta como foi. O lugar é bem cuidado, rodeado de plantas e flores variadas. Nos corações, palavras positivas. Em cada rosto, as marcas de uma história que ninguém conhece. No anonimato e na solidão do dia a dia, elas vivem à espera de uma visita que nunca chega.
Mas uma ação do Núcleo de Voluntariado do TJMG encheu a casa de gente e trouxe um dia animado e cheio de festa para elas. O olhar vidrado na contadora de história parece o mesmo de uma criança ouvindo a professora. Essa história é do tempo que os bichos falavam, os rios cochichavam e os homens entendiam. As pessoas estão muito necessitadas hoje do carinho, do aconchego, né? Do contato humano. E isso é muito importante para mim, para a gente que é contador e para as pessoas que recebem história. A música foi das antigas, do tempo em que elas eram bem meninas. Com violão e voz, o Edinário conseguiu animar a festa. Ele é servidor do Tribunal de Justiça há 35 anos e é músico voluntário nas horas vagas. Deus dá pra gente e faz a alegria das pessoas, né? Eu tenho essa satisfação, né? Aqui é o Lar Recanto Feliz. Fica no bairro Betânia, em Belo Horizonte. Uma instituição de longa permanência para idosos. O local sobrevive de um convênio com a prefeitura e também depende de doações, além do trabalho dos voluntários. A Aparecida Correia, esposa do presidente do TJMG, é uma das voluntárias e veio aqui pela primeira vez. Isso engrandece o nosso coração, eu acho que a vida delas também. Para mim é uma oração estar aqui. Este evento marca o mês em que se comemora o Dia Nacional e o Internacional do Idoso e o aniversário do Estatuto do Idoso, que acabou de completar 21 anos. Dona Ana conhece todas as músicas e cantou junto. Nunca se esqueça, nenhum segundo. Eu estou tão emocionada, vocês nem imaginam. Entusiasmo que emocionou também a coordenadora do Lar Recanto Feliz. Ter esse momento agora, nessa tarde, de vocês estarem aqui para homenagear essas mulheres e vocês estarem aqui com esse respeito, então não tem preço. A desembargadora Maria Luísa de Marilac, superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG, também aproveitou a festa. Poder contribuir de alguma forma, ainda que de maneira acanhada, humilde, enche o coração, assim, alegra minha alma e eu acredito para todos os integrantes do Núcleo de Voluntariado. Eu espero que isso repita por muitas vezes. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo início de semana.